Olá, alunos do sexto ano, com vocês, professora Mariana Oliveira. O tema da nossa aula: relevo, solo e moradias. Então, estamos na semana 5, a unidade temática: natureza, ambientes e qualidade de vida. Objetos de conhecimento: biodiversidade e o ciclo hidrológico. Habilidade: identificar e analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físicos naturais. O que são esses componentes físicos naturais? Clima, relevo, vegetação, hidrografia. Então, nós vamos ver a distribuição dos componentes físicos naturais e populacionais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. Conteúdos relacionados: os componentes físicos, clima, relevo, vegetação, hidrografia, e a ocupação das paisagens, o campo e a cidade. Os principais problemas urbanos, então, quais são os principais problemas? Moradia, transporte, tratamento de água e o lixo urbano. A paisagem e as desigualdades sociais, movimento pela terra e pela casa própria. Então, vejamos. Nessa semana, nós vamos relacionar a questão do relevo, a questão do solo e as atividades humanas diversas. Quais são essas atividades humanas? Então, construção de moradias e as atividades econômicas. Reconhecer o empobrecimento do solo em razão da retirada da vegetação natural. Então, veja que aqui nós temos um terreno preparado, né, para uma produção agrícola, mas esse terreno aqui ele sofre um empobrecimento com a retirada da vegetação aí natural. E do uso também intensivo de máquinas agrícolas. As máquinas agrícolas também provocam o empobrecimento do solo. Além de compreender que os eventos naturais, quais são os eventos naturais? As enchentes, os deslizamentos que ocorrem nas encostas, né? Podem ser potencializados pela ação antrópica, pela ação do homem. O que pode ser potencializado? Eles podem ser acelerados, tá? Então, nós vamos ver a questão aí do relevo. Então, o que é o relevo? O relevo consiste nas formas da superfície do planeta, podendo ser influenciado por agentes internos, que são os fatores endógenos, e pelos fatores externos, que são chamados de fatores exógenos, tá? Como que nós percebemos o relevo? Então, ao andar aí pelas estradas ou pelas estradas quando viajamos ou nas ruas aí das cidades, nós percebemos que os terrenos eles são planos ou irregulares. Então, nós observamos a presença ou a ausência de subidas, descidas, além das formas que se destacam, como os morros, os vales e as serras, né? Então, o relevo é um conjunto de formas existente no planeta. E essas formas terrestres constituem um dos aspectos que vai diferenciar uma paisagem da outra. Se nós vamos estudar sobre o relevo, então nós temos que saber quais são os principais tipos de relevo. Então, os principais tipos são planaltos, depressão, planícies e montanhas, né? O que são os planaltos? Os planaltos são regiões com altitudes acima de 300 metros em relação ao nível do mar e que tem sua superfície elevada e bastante erodido. O que é esse erodido? Eles são desgastados pela ação do vento
e também a ação aí das águas da chuva. Podem ser formados por serras e chapadas, né? As depressões, elas são formas de relevo de altitude mais baixa do que aos terrenos ao seu redor. Então, aqui nós temos uma depressão, né, uma área mais baixa do que os terrenos aqui ao redor. As depressões, elas podem ser absolutas ou relativas. As áreas continentais abaixo do nível do mar são chamadas de depressões absolutas. E a mais conhecida delas é a do Mar Morto, que fica no Oriente Médio, na Ásia. Quando as depressões estão em nível mais baixo do que o terreno, que é o caso dessa imagem aqui, mas elas estão acima do nível do mar, aí elas são chamadas de depressões relativas. E as planícies? Então, as planícies apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis do terreno, geralmente estão associadas a processos de sedimentação, isto é, são áreas de deposição, então recebeu, né, sedimentos que vêm de terrenos mais altos, né, que pode vir aí dos planaltos. E as montanhas? As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude, em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. São bastante inclinadas e as montanhas, elas surgiram através dos movimentos das placas tectônicas. E para ser montanha, tem que estar acima de 4.000 metros, né, em relação ao nível aí do mar. Então vejamos, pessoal, a ocupação do solo. Então nós temos essa ocupação através das nossas moradias, né, as construções que nós fazemos, essa ocupação através da impermeabilização aí do solo. E o que é essa impermeabilização? Então, consiste na perda da capacidade de absorção de água pelo solo. E por que acontece a impermeabilização? Então, devido às construções, né, cimentação de quintais, a construção de asfaltos. Então, a impermeabilização forma uma espécie de capa sobre o solo, impedindo que a água seja absorvida. E o que nós percebemos em relação às moradias? Então, no Brasil, entre outros países, parte da população tem as suas moradias construídas nas chamadas áreas de risco, ou seja, são lugares inadequados para a construção de habitações e sujeitos a enchentes, deslizamentos. Nas cidades, em geral, as construções de moradias, o calçamento e o asfaltamento das ruas impermeabilizam a superfície do solo, o que dificulta a infiltração aí da água. Isso pode trazer problemas? Pode, né? O lençol freático fica desabastecido, levando aí a déficit hídrico, a falta de água. E o terceiro processo, a ocupação do solo, é feita pela produção agrícola, que é uma forma de gerar emprego, matéria-prima e alimento para a população. Então vamos agora estudar um pouquinho mais profundo sobre os deslizamentos, né? Os deslizamentos, eles são fenômenos naturais. Então, mesmo em um local que não haja nenhum tipo de ação, pouca ação antrópica, pode acontecer um deslizamento.
E esses deslizamentos, eles são tratados por geólogos, pelos engenheiros e outros profissionais, a partir de definições e com ligeiras diferenças entre si. No PET, então, aqui trataremos o deslizamento como um termo genérico, usado para descrever o movimento de descida do solo, de rochas e de material orgânico, sob o efeito da gravidade e também aí da formação geológica resultante de tal movimento, né? Onde ocorrem então os deslizamentos? Então nós já vimos, né, que os deslizamentos de terra é na verdade apenas uma das categorias dos chamados movimentos aí de massa. Esse movimento que envolve então o despreendimento e o transporte de solo e todo o material que está. Esse material pode ser um material rochoso que vai para uma encosta abaixo. Onde que ocorre? Então, ocorre em áreas de relevo acidentado, das quais foram retiradas a vegetação original, que é responsável pela consistência do solo e que impede, através das raízes, o escoamento das águas. O deslizamento de terra se difere de processos erosivos. Por quê? O processo erosivo ele é lento e o deslizamento ele vem com uma quantidade muito grande de massa. Né? Essa quantidade de massa ela é transportada a uma grande velocidade. E lembrando que esses fenômenos eles podem ser naturais ou pela ação aí antrópica. Então observe que aqui em cima tem muitas construções também. Então há a parte aqui que não houve tanta interferência, então um fenômeno aí natural. Qual que é o grande problema, né? O grande problema ocorre quando estes movimentos eles acontecem em locais onde temos a ocupação humana, né? Onde nós temos muitas pessoas morando. E os resultados podem ser desastrosos. Em uma situação de deslizamento, casas inteiras, rodovias, né? E tudo o que estiver aí no caminho podem ser levados em costa abaixo e acaba soterrando aí, alguns casos, até muitas pessoas. O problema é que na maioria das vezes essa situação ela poderia ser evitada, desde que houvesse o uso adequado, a ocupação adequada aí do solo. Então, olha, as encostas de morro nas cidades, elas costumam ser áreas de risco, sujeitas aos deslizamentos de terra, que são agravados pela ação humana. Então, aqui a gente vê a ação humana de uma construção, né? A gente vê a preparação e aqui o que pode acontecer? Se a chuva intensificar, vai acontecer aqui um deslizamento, né? Então, eles são agravados pela ação humana, porque houve a retirada da vegetação, e aí a movimentação do solo e a pressão exercida sobre ele pelas construções contribuem para a intensificação, então, desse fenômeno. Observe que aqui, olha, havia muito material rochoso. O que são esses materiais rochosos, né? As pedras aí, tá? Em relação à produção agrícola, né? A produção agrícola, ela tem aí bastante relação com o relevo e com o solo. As áreas planas, observe que essa aqui é uma área bastante plana, então no Brasil ela vai acontecer muito na região centro-oeste e na região sul aí do Brasil,
Aqui em Minas Gerais nós temos também região plana, mas elas estão mais voltadas para o triângulo aí mineiro, né? Essas áreas, elas são favoráveis à agricultura se comparada a terrenos inclinados. Por quê? Além da erosão ser menor, então o desgaste do solo vai ser menor, elas recebem sedimentos e nutrientes carreados. O que foi carreados? Carregados pelas águas da chuva. E a superfície plana, então, ela facilita o uso de máquinas agrícolas, como os tratores, as colheitadeiras. O processo de irrigação é muito mais fácil, né? Então, a agricultura vai depender das condições do solo, né? Alguns são mais adequados para o desenvolvimento das plantas, outros precisam de adoção de técnicas de manejo para correção e fertilidade, irrigação. A questão do manejo, o centro-oeste brasileiro já foi considerado uma área pobre, o solo, né? Com o processo de tratamento aí do solo, de enriquecimento, hoje é um celeiro, é um grande produtor aí de soja que é exportada. Ainda continuando a falar da produção agrícola, então nós vamos ver que nas áreas de morro, né, os plantios de florestas e de culturas perenes. Quais são essas culturas perenes? Para nós aqui no sul de Minas, é muito comum o cultivo aí do café, né? O café ele necessita de revolvimento do solo. Então, nessa questão, esses terrenos íngremes, eles são aí mais indicados. E um outro tipo de agricultura, né, o uso do solo, é o terraceamento, né? O terraceamento é uma técnica que foi inventada pelos incas, que viviam aqui nas montanhas da América do Sul, também conhecido como cultivo em terraços, né? É uma técnica agrícola geralmente utilizada na criação de terraços, que nós vemos essas partes aqui, olha, certo? E é uma técnica agrícola que faz o parcelamento de rampas niveladas ao solo. Então, é uma técnica de plantio elaborada para a contenção de erosões causadas pelo escoamento da água em áreas aí vertentes. Essa técnica é aplicada ao parcelar uma área inclinada em várias rampas. Então, a gente observa aqui essas rampas, né? E com isso, o que acontece? As águas da chuva, ao escoarem superficialmente, elas perdem sua força, removendo menos sedimentos do solo e causando também menos impacto sobre ele. Então, aqui nós vemos aí, né, a risicultura, que é o cultivo de arroz na Índia. E é muito comum, observe que o terreno é bastante íngreme. Aqui nós temos, olha, uma cordilheira de serras. Então, para terminar a nossa aula aí, olha, algumas ações que podem ajudar a conter o deslizamento da terra. Então, não destruir a vegetação das encostas. Essa parte aqui, olha, já teve um deslizamento. Por quê? Destruiu a vegetação das encostas. Então, nós devemos conservar a vegetação aí das encostas. Facilitar o caminho das águas. Então, no caso das cidades, né, aqui nós já vemos que é uma área com bastante casas. O cuidado com o lixo, né? Por quê? Se não tem lixo, facilita o escoamento da água das chuvas, certo? Então, essas são algumas das técnicas. Pessoal, essa foi a nossa aula da semana 5. Assista a aula com muita atenção, deixe aí o seu like, faça as atividades e não se esqueça, envie as fotos das atividades que nós professores estamos aguardando essas fotos. Até mais!